Bom dia, sejam todos bem-vindos ao programa Manhã Saúde. Eu sou a Mônica Daniele e estarei com vocês aqui toda segunda e quarta às 10 da manhã, trazendo sempre temas e convidados importantíssimos no que se diz respeito à nossa saúde. E você também pode estar participando, tirando suas dúvidas através dos nossos canais de comunicação. Compartilhe e nos siga também nas nossas redes sociais. E hoje a gente está com um tema muito legal. Você conhece sobre osteopatia? Pois é, hoje a gente vai explicar tudo sobre ela. O corpo fala e a osteopatia escuta. Da criança ao adulto, todos podem se beneficiar da osteopatia. Então hoje a gente vai explicar um pouquinho mais sobre esse assunto. Estamos com o Dr. Wesley Lima. Wesley Lima é osteopata, DO, membro do Registro Brasileiro e mestre em Ciências pela Unifesp. Especialista em reabilitação esportiva e em esporte adaptado. Possui diversas formações nacionais e internacionais nas áreas de osteopatia, terapias integrativas e desenvolvimento humano. É infoprodutor e autor de 2 livros, um voltado à liderança e empreendedorismo e outro dedicado à primeira infância. Atua também como empresário, mentor de pais e é referência na saúde e no bem-estar. Que currículo enorme, hein? Seja muito bem-vindo, Dr. Wesley Lima. Muito obrigado, é uma satisfação estar aqui e poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento para poder ajudar as pessoas que estão nos assistindo. Ai, que legal. Então, para mim é uma coisa nova, né? Agora eu quero saber o que seria esse universo da osteopatia. A osteopatia, ela foi desenvolvida por um médico americano, Dr. Andrew Taylor Still, em 1874, lá nos Estados Unidos. E foi difundida no mundo inteiro. No Brasil, se eu não me engano, tem mais ou menos uns 40 anos, quando veio o primeiro osteopata para cá. E desde então, foram desenvolvendo, né, as habilidades da osteopatia, o conhecimento. E as escolas foram se tornando algumas escolas aqui no Brasil. A osteopatia ela é uma filosofia. Então, existem alguns princípios no qual a gente segue. Um dos que todo osteopata tem que ter em mente, né, são todos os princípios. Um deles é o quê? A unidade do corpo. Então o corpo ele é único e indivisível. Então quando você passar por um osteopata, você vai deparar que ele não vai olhar o seu sinal e sintoma, ele não vai olhar a sua doença, ele vai olhar você que está sofrendo com aquele sinal e sintoma, ou você que está sofrendo com aquela doença. E, a partir daí, ele vai fazer algumas avaliações para o seu corpo nos direcionar aonde precisamos mexer, né, para promover a saúde. Então, a osteopatia, ela basicamente, ela melhora a mobilidade do corpo, tira as restrições para que o seu próprio corpo ele possa promover a autocura. Ai, que bacana. Então é um tratamento que não precisa tomar remédio? Não. Não é... O osteopata, por não ser médico, aqui no Brasil, por exemplo, a gente não pode receitar nada, mas a gente trabalha em conjunto com outros médicos, né? Então, muitas das vezes auxiliamos na saúde do corpo, mas se o paciente, por exemplo, tem algum desconforto, a gente pode trabalhar associado sem problema nenhum. Ai, que interessante, né? E fala um pouquinho, doutor, do senhor, como que entrou nesse mundo. O senhor tem uma clínica própria, né? Tem. Senhor não, que você é novo. Você, né? Eu tenho uma clínica, ela chama Osteopatia São Paulo, né? Ela fica em São Paulo, em Pinheiros. Eu comecei... na época da minha faculdade, eu fazia uma liga lá na USP e uma das nossas supervisoras, num decorrer, ela fez uma técnica para mostrar para gente. E o paciente melhorou muito. Eu estava na faculdade ainda, então eu observei e falei, mas está meio esquisito.
não está de acordo com o que a gente aprende, que a minha formação base é fisioterapia. E aí eu fui me formando, fui fazendo as minhas especializações na área do esporte, sempre gostei de estar trabalhando com esporte. Gosto de movimento, gosto de biomecânica, fisiologia, então sempre fui aprofundando sobre isso. Só que chegou uma hora que eu comecei a observar que eu fazia o que era recomendado e o paciente não melhorava. Uns melhoravam, outros não melhoravam. Eu falei, alguma coisa está acontecendo. Porque eu estou fazendo o que a ciência pede, eu estou fazendo o que os protocolos exigem da gente. Aí como fisioterapeuta? Como fisioterapeuta. Ah, sim. E pacientes melhoravam, outros não melhoravam. Então, assim, você fazia 30 sessões, às vezes, de fisioterapia, o paciente melhorava pouco, às vezes não melhorava nada. Aí eu lembrei dessa minha supervisora. Eu falei, cara, eu acho que chegou a hora de eu saber um pouco mais a respeito sobre isso. E aí eu fui procurar, né, a formação. É uma formação de 4 anos, né? Tem escolas que são até em 5 anos, além de você fazer a sua formação base, né? E desde então eu fui entendendo que o corpo, ele era muito mais do que aquilo. Então, para anatomia, fisiologia, biomecânica, eu fui começar a entender que situações que o paciente tinha desconforto nas costas, ia lá da cabeça. Eu fui entender que um joanete, ele tinha alteração postural. E aprofundando cada vez mais essas alterações posturais, às vezes, ela vinha na primeira infância. Então, assim, começou a ficar muito amplo e eu comecei a entender o que estava acontecendo. Aí, desde então eu tive muito mais sucesso na minha profissão. Os meus pacientes muito mais tranquilos, porque o resultado ele é muito mais ágil, né? Porque quando a gente trabalha tratando as possíveis causas, o paciente ele tem uma resposta muito mais rápida. E foi daí que cada vez mais eu fui aprofundando na osteopatia, fui aprofundando em outras terapias integrativas, fui entendendo que o paciente também poderia ter sintomas por questões psicossomáticas, então fui procurar questões, por exemplo, de desenvolvimento humano, saber um pouco mais sobre as 5 leis biológicas e os transtornos de comportamento, fui fazer técnicas de PNL, então, enfim, fui fazer muitas outras formações para realmente poder entender o corpo do paciente como um todo. Ai, que interessante. É isso que fez você amar essa profissão, né? Então, aí isso fez eu me apaixonar cada vez mais pela profissão da osteopatia. Por quê? Porque aqui eu trabalho com pessoas e eu posso ajudar ela de forma integral. Sabendo que quanto melhor ela está, melhor a família dela vai estar, mais produtiva ela vai ser e ela vai ser sempre uma pessoa muito mais feliz. A gente tem que estar bem, né? Pra ser feliz. Não pode ter aquela dorzinha, ó, que incomoda mesmo, né? Agora, uma pergunta só para entender mesmo. O que leva, quais os problemas principais de saúde que leva o paciente a procurar um osteopata? É dor, é o quê? Na verdade, aqui no Brasil a gente tem um conceito diferente. Mas para procurar um osteopata, você não precisa sentir dor. Por quê? Porque você quer promover a sua saúde, né? Para você, por exemplo, ir para a academia, você precisa ter algum desconforto? Não, você quer promover a sua saúde. Preventivo, né? Preventivo. Então a osteopatia, ela é muito mais preventiva do que corretiva. Mas hoje, no meu consultório, né, as principais queixas são hérnias discais, dores nas costas, né, alterações posturais, dores de cabeça, enxaqueca, distúrbio do sono, refluxo, constipação, infertilidade. Então, assim, são inúmeras coisas relacionadas aos pacientes adultos. Relacionadas aos bebês, que hoje é o que eu mais atendo, né? Refluxo, assimetria de crânio, torcicolo congênito, dificuldade de fazer cocô, dificuldade de dormir, dificuldade de amamentar.
Então, entre alterações, por exemplo, no atraso do desenvolvimento motor, entre outros fatores. Então, esses são os que mais me procuram dentro da clínica. Mas eu já atendi de tudo. Já atendi zumbido, já atendi zumbido também? Coisas. Muitas Ai, outras legal. coisas. E aquele probleminha no joelho que dói muito, também ajuda? Artrose, condromalácia patelar, tudo ajuda. Por quê? Porque a gente vai trabalhar o quê? Na falta de mobilidade, dando mais mobilidade para o seu corpo, dando mais funcionalidade. Porque acreditamos muito que o corpo ele tem todos os remédios internos que ele possa te curar. Uma vez que você deu liberdade, o seu corpo pode chegar no eixo, pode encontrar um equilíbrio no qual você não precisa sentir os sinais ou os sintomas que você tem. Por exemplo, a dorzinha no joelho. Ai, que bacana. Então, você vai tratar um todo quase, né? Quando o paciente é engraçado, quando o paciente chega no consultório, vamos supor, com dor nas costas. Aí eu estou mexendo em outra área, por exemplo, na cabeça. Aí ele fala assim, você não vai mexer nas minhas costas? Eu falo, não vou mexer nas suas costas. E tá lá, a dor tá nas costas, ele, que estranho. Mas por quê? Porque o sintoma tá nas costas. Isso não significa que a causa está nas costas. É isso que a gente precisa entender. Eu sempre dou um exemplo com o meu paciente, assim, imagina que aonde dói é o seu melhor funcionário. Ele está trabalhando por 10 pessoas. Então não adianta você dar mais função para ele. Não adianta você dar férias para ele e depois você colocar ele na mesma função para trabalhar para 10. Então o que a gente precisa fazer? Organizar e contratar mais pessoas. Então como que a gente faz isso? No corpo, por exemplo, aonde não está movimentando, vamos dar movimento para ele. Por quê? Porque se a sua coluna cervical movimenta, a sua torácica melhora. Se a sua coluna torácica melhora, a sua lombar também melhora. Então, a sua lombar que mexia muito, agora ela vai começar a mexer menos. Por quê? Porque a sua torácica e a sua cervical que não mexia nada, agora ela começa a mexer. Então, um vai ajudando o outro. Aí você para de sentir os sintomas, por exemplo, nesse exemplo que a gente está dando, da dor nas costas. Ai, que legal. E para quem, por exemplo, sofre realmente com aquelas dores, fez cirurgia na coluna, porque hoje todo mundo é ruim da coluna, né? Todo mundo sente alguma coisinha. Até que ponto que a osteopatia ajuda? Então, a gente vai conseguir ajudar de qualquer forma, porém, podemos ter algumas limitações. Vamos dar um exemplo que esse paciente ele fez uma cirurgia de coluna e colocou alguns pinos que não permite que aquela área se movimente. Sim. Nós temos algumas restrições, porque trabalhamos com terapia manual, mas isso não significa que a gente não pode ajudar esse paciente. Então, assim, mesmo as pessoas que fazem cirurgias, né, independente de qual seja, né, cirurgia nas costas, cirurgia de cesárea, cirurgia de bariátrica, enfim, o seu corpo ele vai precisar de ajuda. E é esse momento que a gente atua com a terapia integrativa, com os conceitos da osteopatia, para quê? Para promover a saúde do seu corpo. Ai, que legal. E tem alguma contraindicação? Olha, normalmente não tem contraindicação, né? Porque quando nós vamos trabalhar com o nosso paciente, a gente fazemos algumas avaliações. E dentro dessas avaliações, o corpo do paciente mesmo vai nos dizer se a gente pode mexer com ele ou não. Vou te dar um exemplo que já aconteceu. Então, o paciente, numa ausculta que nós temos, né, que é um teste de avaliação que nós fazemos, eu senti que dentro do abdômen desse paciente, aquele movimento não estava legal. Perguntei para o corpo dele se eu podia mexer. Não pode mexer. Falei para o paciente, falei, olha, eu não vou mexer no seu corpo. Essa ausculta aqui, ela não está normal, né, equilibrada. Então você vai fazer um exame e depois você volta.
Aí o paciente ficou meio chateado, porque falou, cara, eu vim aqui para poder tratar e você não quer mexer em mim. Então, assim, não é eu que não quero. É o seu corpo que não quer que eu mexa. E o paciente foi fazer exame. E quando ele foi fazer exame, o que tinha? O aneurisma de aorta. Imagina. Olha, se você se eu mexo. Né? Então, se a gente consegue escutar o corpo do paciente, a gente vai ajudar ele muito mais do que ficar colocando a mão. Então, assim, não há contraindicações, mas nas avaliações que nós fazemos, o corpo do paciente pode ser que naquele momento, ou que alguma estrutura não está adequada, que a gente precisa de ajuda de outros profissionais. Ou, por exemplo, primeiro você trata isso com um médico, com outro profissional, e depois você volta. Então, assim, nós somos mais um profissional para poder auxiliar na sua saúde. Sim, o corpo não é fácil, né? As pessoas às vezes querem milagre. Falam, não existe milagre. Em falar nisso, milagres. Eu chego lá no seu consultório, em uma sessão eu já posso sair feliz, alegre, ou é um tratamento de algumas sessões, 10 sessões como fisioterapia? Como que funciona? Essa é uma pergunta muito boa. Não existe milagre, tá? Normalmente os pacientes, eles têm resultado nos primeiros atendimentos, mas lembra, você foi lá porque você tinha um sintoma, beleza? Vamos supor dor nas costas. O seu sintoma pode ser aliviado nesses primeiros atendimentos. Muitos pacientes têm alívio até no primeiro atendimento. A gente não pode falar, eu não vou falar em nenhum momento, vem aqui que eu vou te ajudar e na primeira sessão você vai se livrar disso. Não existe isso. Nós estamos trabalhando com o corpo. É o corpo do paciente que vai nos direcionar e ele que vai se curar. Aí o que acontece? Você aliviar o seu sintoma não significa que você está tratada. Por quê? Porque se o seu sintoma nas costas, da lombar, é porque a sua torácica e a sua cervical não está funcionando, a gente vai precisar tratar a cervical e a torácica. Então, cada paciente, ele tem um tempo. Então, não existe hoje um protocolo. Você, por exemplo, pode precisar de 10 atendimentos. Tem gente que pode precisar de 2 atendimentos. Tem gente que pode precisar de 1 ano de atendimento. Mas por quê? Porque cada um vem com situações diferentes, né, com exigências diferentes, sintomatologia, às vezes, múltiplos fatoriais. Então, por exemplo, você pode vir com dor nas costas, dor no ombro, dor na perna. Pode ser que, regularizando, tudo pode se normalizar? Pode. Mas também pode ser que precisamos entrar com outros recursos para poder ter esse equilíbrio e fazer e promover a saúde do seu corpo. Ah, sim. E tem muitos problemas por postura, falta de postura, assim, que gere. Você acaba educando os pacientes? Sim. Porque, assim, a reeducação, ela que vai fazer você ter sucesso. Porque, por exemplo, você pode trabalhar muito tempo deitado, muito tempo sentado. Mas se você não tiver uma ergonomia boa, a gravidade ela sempre vai vencer você. Então, a gente vai o quê? Olhar o meio ambiente, porque um dos princípios da osteopatia, a gente também entende que o meio ambiente ele é causador de doença, né? Então a gente vai ter que olhar para isso. E também pedir ajuda para outros profissionais. Vamos te dar um exemplo. Você trabalha sentada. 10 horas sentado. Aí você fala assim, eu faço academia. Mas eu continuo com dor. Tá tudo bem. Mas por quê? Porque você faz academia, você está trabalhando a musculatura superficial. Mas se você fizer um pilates associado, pode ser que te ajude. Mas isso não impede de você seguir as normas, por exemplo, de ergonomia, se eu não me engano, acho que é N95, que a cada 50 minutos você tem que aliviar as pressões. Então, assim, isso é uma reeducação. Então, eu preciso orientar o meu paciente, por quê? Porque eu quero o quê? Promover a saúde dele. Eu não quero que ele tenha mais dor.
Eu até pergunto pro meu paciente, falo assim, paciente bom é o paciente longe do meu consultório. Que vai embora rápido, né? Isso, que ele fala assim, cara, eu preciso que você vá lá no Dr. Wesley. Eu fui lá, fiz um tratamento com ele, já tem 2, 3, 5 anos que eu nem sei mais o que é isso. Olha que maravilha, Isso, né? Que é legal. Então não eu sempre falo isso para os meus pacientes, eu quero você bem, eu não quero que você fique vindo no meu consultório toda hora. Agora, se você, por exemplo, eu tenho pacientes que faz calistenia, que trabalha, por exemplo, com o corpo, então ele exige demais, é triatleta. Então, a chance dele machucar, ela é muito grande. Como a osteopatia trabalha na prevenção, aí sim. Então, a gente se vê aqui uma vez por mês. Por quê? Porque a gente precisa deixar o seu corpo organizado para que você tenha performance. Então, isso depende muito de cada paciente, entendeu? Muito interessante, hein? Então, doutor, agora explica um pouquinho como que funciona a osteopatia pediátrica, né? Como que os bebês chegam, que leva o bebê aí até você. E aí não, né? Porque ele não vai andando. A mãe levar o bebê até você. Ótimo, ótimo. Vamos lá. A osteopatia, quando ela atua na área da pediatria, muitas das vezes eu sempre falo com os pais. Falo, olha, primeiro, para você evitar que o seu bebê tenha desconforto, nós vamos tratar a mãe. Por quê? Porque o bebê ele é desenvolvido no útero da mãe. Então, se a gente trata a mãe, se a gente trata para que esse bebê tenha mais conforto dentro da casinha que ele vai estar, as chances dele ter desconforto depois do parto é muito grande. Eu te dou exemplo, por exemplo, da minha esposa que está grávida. Então, assim, as dores, eu sempre vejo o meu filho, ele está mexendo demais. Por quê? Porque hoje ele está nessa posição, amanhã ele já mudou, depois ele está para cima, depois ele está para baixo. O que isso me mostra? Que o meu filho está tendo liberdade de movimento dentro do útero. Isso é muito bom. Agora, quando ele não tem, pode gerar pressão. E aí, gerando pressão, isso pode gerar algum desconforto, deixar o bebê só em uma posição, que é muito comum. O bebê nascer pélvico, que pode gerar restrições, né? Isso já é um dos sinais que os pais já podem observar. Quando eu procuro um osteopata, pessoal, seu bebê nasceu pélvico, nasceu de cesárea, nasceu num parto muito difícil, nasceu prematuro, já procura um osteopata que eu tenho certeza que ele vai te ajudar nessa trajetória e deixar a sua maternidade e a paternidade mais leve. Aí, o bebê nasceu. Alguns sinais que você vai observar que seu bebê também precisa de um osteopata. Ele amamenta de um seio só, ele tem preferência, ele só dorme de um lado, ele não consegue dormir do outro. Ele não quer ficar de bruços de jeito nenhum, que isso é um movimento natural da criança, né? Ela tem dificuldade de fazer cocô, é muito refluxo, neném que fica 5, 7, 10 dias sem evacuar, isso não é normal. Não é. Bebê que não segue, bebê que tem atraso no desenvolvimento, então tudo isso são sinais que os pais podem observar e são esses sinais que fazem eles trazerem para dentro do consultório. Então, assim, pediatras que avaliam, eu tenho muito colega pediatra que me indica, que é o quê? Eles avaliam esses sinais e falam assim, vai lá no Wesley. Vai lá no Wesley que a gente vai ter que trabalhar em conjunto. Isso vai funcionar demais. Então, tem muitos nenéns que vêm que tem dificuldade de amamentar, que depois dos atendimentos, cara, a mãe chega a chorar no consultório, tipo assim, é uma coisa emocionante dela não sentir mais dor, sabe? Dá um alívio, né, pra mãe. O corpo, ele é fantástico. E cada vez que passa, eu fico mais apaixonado com o corpo. Porque se você der o que ele precisa, ele vai te dar o que você deseja. Olha que maravilha, né? E, por exemplo, o bebezinho, ele precisa de uma indicação pediátrica ou sem indicação a mãe pode ir lá para tratar ele? Pode, sem indicação, sem problema nenhum. O legal é quando a gente tem profissionais
né, como pediatras, obstetras, ginecologista, que pode olhar alguns sinais e saber que tem um profissional que trabalha em conjunto. Mas muitos desconhecem, né? Por exemplo, tem muito pediatra que não entende. Fala assim, vai, se der certo, beleza. E se soubesse um pouquinho mais, poderia ver que nós somos uma pessoa que vai auxiliar junto no tratamento com ele. Mas é possível. A mãe, se ela observar esses sinais, que são sinais clássicos, olha, tem preferência de seio, tem dificuldade de olhar para os dois lados, tem dificuldade no bruço, tá com a cabecinha amassada, não está fazendo cocô, está tendo muito, mas muito refluxo, tem esses sinais, já são alguns, né, entre vários aqui. E cólica? Cólica também a gente ajuda, mas por quê? Porque a gente tem que ajudar antes que aconteça. Então, por exemplo, tem pais que falam assim, olha, meu bebê está sofrendo de cólica, ele sofreu uma vez. Beleza. Eu vou orientar vocês, vou mexer com seu filho, e você vai ver que os episódios eles vão diminuindo. Por quê? Porque tem outras coisas dentro do corpo daquele bebê que estão em desenvolvimento. Que pode ser que ele não se livre das cólicas, mas que ele diminua os episódios, que não seja tão intenso, porque isso ajuda demais os pais. São os pais que podem brincar melhor com o seu filho, o filho fica muito mais bem humorado, ele dorme bem, os pais dormem bem, ele interage com o mundo, isso é maravilhoso. Então, assim, se a gente consegue ajudar isso, e ter alguns episódios de cólica, não tem problema. Só que em muitos bebês, no tratamento, né, com a osteopatia, a gente ajuda demais. Às vezes até eliminar esses episódios de cólica. Olha que maravilha, né? E os pais precisam muito disso, né? Fica desesperado. Criança não dorme direito, o pai não dorme. É um problema enorme. Ai, que legal. Então agora, doutor, toma aquela aguinha que a gente vai para um pequeno intervalo. E você que está aí nos assistindo, não saia daí. No próximo bloco, o doutor vai nos mostrar como é uma consulta, o que ele pode fazer no nosso corpo, todo esse universo que você desconhece. Já, daqui a pouco. Novidade na TV Granja Viana. Vem aí o programa Brados do Silêncio, a voz dos inocentes. Um programa de acolhimento, informação e transformação na vida das crianças atípicas e das famílias que necessitam desse cuidado. Será um programa transformador. Um programa que receberemos aqui convidados especialistas na área. Também família, mostrando o seu cotidiano, dia a dia. Vamos dar voz a quem precisa ser ouvido. Porque quando rompemos o silêncio, promovemos inclusão, esperança e amor. Será dia 28/10 às 20 horas. Não percam! O edifício The Wave oferece salas comerciais pequenas, a partir de 10 metros quadrados, salas bem iluminadas, com persianas nas janelas e luminárias em LED e o melhor, aluguel com valor reduzido, mas em ambiente corporativo. Uma excelente opção para começar um novo negócio, montar um escritório ou uma clínica. O prédio possui um jardim de inverno no mezanino, com sala de espera, e aproveite a sala de reunião para receber seus clientes, fornecedores, ou reunir sua equipe de trabalho. Edifício The Wave está localizado no coração da Granja Viana, a 100 metros do shopping, com inúmeras opções de lanchonetes e restaurantes. E bem à frente do supermercado Sam's Club. E não perca esta oportunidade, venha conhecer o Edifício The Wave. Entre em contato via WhatsApp e consulte as salas disponíveis.
dia! Meu nome é Helenice Ratajka, estou aqui, sou psicóloga acupunturista e hoje nós vamos falar um tema bastante abrangente e interessante, que é os acidentes de trânsito. Todos nós saímos de casa para pagar uma conta, para ir no médico, para visitar um parente, fazer uma viagem. E diante disso, nós utilizamos vários meios de transporte, seja de bicicleta, seja de moto, seja de carro, caminhão, ônibus, avião, enfim, vários, né? E aqui nós vamos falar, então, sobre isso. E aí teve um professor, né, dentro dos meus cursos que eu fiz, e ele dizia o seguinte: não existe acidente por falha mecânica, existe acidente por falha humana. Então, a falha humana, ela é vital, tá? A falha humana ocorre por quê? Por conta de estresse? Parabéns, bacana, beleza. Qual outro fator que poderia levar a uma falha humana? A atenção? Bacana. Que mais? O estresse? Bacana. Então, são problemas que vai acontecendo a cada movimento. Se você pegar, como muitos aqui pegam essas estradas, vocês veem muito acidentes com moto, com carros, né? São os mais comuns. Isso por quê? Por estresse. Por que estresse, Helenice? Porque a pessoa não sabe trabalhar. Então ela está com problema na firma, ela está com problema que ela tem que pagar a prestação, não tem dinheiro, ela não sabe, perdeu o emprego, ela não sabe como conduzir, às vezes problemas de relacionamentos, né? Marido e mulher, na família, problemas graves de discussões, e isso acaba gerando grandes transtornos e acaba isso refletindo para fora. Por quê? Porque é um problema que ele vem e volta, ele vem do externo para o interno, do interno para o externo, ele devolve. E quantas vezes também infartando. Eu vou falar uma coisinha para vocês. Quem for fazer a renovação de habilitação, é necessário e muito importante saber que, se for fazer exame médico, se você tiver com a pressão acima de 15/9, você nem entra na sala do médico. Ele não vai te permitir. Por quê? Porque você já está com hipertensão. Quais as chances de um infarto e de um AVC? 100%. Você está envolvendo a sua vida, da sua família e a de terceiros. Então, ele não permite. No caso das avaliações psicológicas também, vai mostrar o quê? Você não está bem, você está com falta de atenção, ou você está com falta de memória, ou mesmo em prejuízo no teste de personalidade. Então, são coisas que, se você não estiver bem, acaba prejudicando a si e aos outros, promovendo maiores acidentes. Então, é necessário a ajuda psicológica acima de tudo, tá? E no caso, se você puder fazer a acupuntura, por que não? É uma forma natural de tratamento. Então, com isso, você acaba tendo não só uma melhor qualidade de vida, tendo essa estrutura do Tianzen, né? Tendo essa estrutura de calma, certo? Para que você possa suprir as suas necessidades e ultrapassar aqueles obstáculos, tendo uma condição de vida melhor.
Ninguém gosta de uma pessoa mal-humorada perto de si. O mau humor, para vocês terem uma ideia, ele vai afetar o quê? Estômago, fígado, coração. Será que o nosso corpo merece isso? Eu acho que não, né? Então vamos preservar a nossa estrutura psicológica, nossa estrutura física, vamos trabalhar isso para que vocês tenham ótimos resultados. Então é necessário essa condição de bem-estar da pessoa. E aqui eu encerro, espero que esse resumo foi benéfico a todos vocês, esse entendimento, e mostrar que nem todo mundo está apto a dirigir. Então, por isso que é tão importante a avaliação médica e psicológica, ok? Então, agradeço, meu muito obrigado e até o próximo encontro. Qualquer dúvida, é só clicar aí no telefone, no contato, que eu estarei aberta a maiores esclarecimentos. Muito bem. Agora, doutor, vamos para uma demonstração, né? Saber mais ou menos como esse universo, o atendimento na sua clínica, né? Não vai ser igual, porque lá tem todos os instrumentos, aquela maca, tudo linda, né? Aqui é só com quebra-galho, para você entender mais ou menos como que é a avaliação, né? Maravilha. Muito bem, agora nós estamos com um convidado que veio aqui para fazer uma demonstração de atendimento. Nós estamos com o Prince, pode vir. Seja muito bem-vindo. É um jovem que sente algumas dores, né? Então vamos lá. Aonde você tem desconforto, Prince? Então, eu tenho muito desconforto no pescoço, principalmente para virar para o lado esquerdo. E além do seu desconforto do pescoço, você tem mais algum outro movimento que você faz que você tem desconforto? Então, além do pescoço, também a lombar, né? A lombar também é um pouco difícil de eu agachar. Tá. Então eu vou pedir para você fazer uma gentileza para mim. Você vai agachar o quanto você consegue, tá bom? Começou a doer, você para, tá? A gente não vai provocar nenhuma dor. Então primeiro a gente vai começar nessa questão que você fala do agachamento e depois a gente vai para a parte cervical, beleza? Então primeiro faz o agachamento que você acredita que é isso aí. Então aí você já sente dor, certo? Então beleza, voltou. E você gira o pescoço para o lado direito aqui. Para o lado esquerdo. Sem problema, pode girar para o lado direito para a gente ver o movimento e o lado esquerdo. Então, o lado esquerdo um pouco mais limitado, certo? Certo. Só dá um passo para frente, isso. Então, vou mostrar para vocês aqui. É uma de inúmeras avaliações que nós fazemos dentro do consultório, né? Então, na osteopatia, ela não existe um protocolo, né, que a gente segue. Então, nós vamos fazer algumas avaliações para poder perguntar para o corpo dele aonde que está essas possíveis causas desse desconforto e normalmente o corpo dele apresenta hoje, aonde que está hoje. Não significa que ela é a única, mas é aonde ele me permite poder mexer nele, tá bom? Então, precisar que você feche os olhos para mim, por favor. Fique bem relaxado, tranquilo, tá? Beleza. Então aqui, né, a gente vai ver, foi direcionado aqui para a área da cervical alta, né? Então o que eu vou fazer nesse teste? Eu vou estimular essa área da cervical alta, tá? E vou pedir para ele realizar o mesmo movimento que ele tinha desconforto e nós vamos ver o que o corpo dele hoje vai nos mostrar, tá bom? Então, primeiro coloca a mão lá embaixo, como você estava, por favor. Aí você vai Já vendo. Já agachou um pouquinho mais, olha isso. Você vai vendo que vai dando mais conforto para ele. Então vamos supor que eu tivesse ainda dúvida. Eu posso ainda dar uma estimulada.
de novo, por favor. Entendeu? E aí a gente vai ganhando movimento, porque não é só a única, tá? Então, como é só uma demonstração, quero só que vocês entendam que uma dor nas costas, ela pode ter o sintoma nas costas, mas uma das possíveis causas é a distância, por exemplo, na região cervical. Agora eu vou dar uma outra estimulada, né? E agora eu vou apoiar aqui, tá? E vou pedir para ele virar o rosto para a esquerda. E aí você me diz, ó, se melhora, se piora. Então você vê, ó, de novo. Você vê que o movimento ele melhora, né? Aumenta o movimento, a né? sintomatologia melhora. Então isso me mostra o quê? Que dentro do consultório, essa é uma área que eu não posso negligenciar. Então existe outras que a gente vai fazendo ao longo da sessão? Existe. Mas, por exemplo, hoje, se a gente tivesse uma maca aqui, precisasse fazer alguma técnica nele, eu já começaria, por exemplo, na região cervical, né? Vou até fazer diferente aqui. Vou pedir para você... Posso pedir ele para sentar aqui? Claro. Então, senta aqui, fazer um favor. Vou vir aqui de costas, só relaxa, e eu vou atuar aqui um pouquinho, tá bom? Relaxa a cabeça para mim. Isso. Lembrando que essa não é a posição ideal que a gente faz, né? Que é na maca. É só um quebra-galho. Porém, para ver até onde a gente consegue ajudar ele aqui hoje. Né? Lembrando que a osteopatia ela está aqui para promover a saúde, então pode ser que relaxe bem, pode ser que a sintomatologia não mude, mas a gente vai ganhar amplitude de movimento, né? A gente vai liberar os tecidos que podem estar pressionando ele. De pé. E, por favor, tente colocar a mão lá no chão igual você foi. Entendeu? Então assim, Bem mais. vira para direita. Nossa, agora eu consegui bem mais e não senti dor. Olha que maravilha. Vira pro lado hein? direito e pro lado, não, desculpa. Gira a cabeça para direita e para esquerda e vê se tá melhor. Tirou a pressão. Tirou a pressão pro lado esquerdo. Eu já tô virando bem melhor já. Então, por exemplo, nesse caso, sobre a sintomatologia, por exemplo, dele, ele poderia falar assim, nossa, eu fui lá em uma sessão e ele me ajudou. Mas eu não tratei a causa. Por quê? Porque eu estou primeiro aqui na cervical. Então, às vezes, eu vou ter que fazer mais de alguns atendimentos para que essa sintomatologia dele não volte. Então, eu vou ver se ele está compensando com algum outro segmento, né? Se existe alguma rigidez. Você vai avaliar o corpo num todo, né? Como um todo. Aqui não dá. Tem que entender isso. Mas é legal, por exemplo, para quem está nos assistindo aí, ver que quando nós entendemos e escutamos o corpo do paciente, o corpo dele vai dar a resposta que a gente precisa e vai nos direcionar aonde a gente precisa mexer. Olha que legal, né? Agora você vai trabalhar mais leve, né? Oh, bem mais. Que maravilha. Muito obrigada. Obrigado, viu? Muito bonito esse convidado, hein? Muito bem, que interessante que é. Vocês gostaram? Mas isso é só um pouquinho desse universo, né? Porque, doutor, isso daí não é nem um pouco perto da sua consulta, né? Só uma demonstração. Como que funciona o resto da consulta, os tratamentos? Na verdade,
a gente faz uma anamnese, né, muito bem aprofundada, para a gente poder entender, né, e investigar as possíveis causas. Vamos fazer testes com o corpo do paciente, para que o corpo do paciente nos direcione. Por exemplo, no caso dele, né, no caso do Príncipe, nosso convidado, o corpo dele nos direcionou para a área cervical, porque ela tem muita conexão com a região lombar, né? Anatomicamente, fisiologicamente, a lombar, pela dura mater, então ela vem se arrastando em toda a coluna até chegar no crânio. Então pode ser que você... Vou te dar um exemplo. Vamos supor que na anamnese eu vou te fazer uma pergunta. Vamos supor, você teve alguma queda, algum acidente? Aí você fala assim, não, olha, eu já caí com o bumbum no chão. Eu posso ter dor. Aí vamos supor que a sua sensação, a sua sintomatologia não fosse de dor lombar, mas fosse de enxaqueca. Eu posso te perguntar, você já fez alguma cirurgia? Você fala assim, não, eu já tive cesárea, já fiz abdominoplastia, já fiz, sei lá, bariátrica. Então isso também pode gerar uma dor de cabeça em você. Então eu tenho também que levar isso em consideração. Porque a dor de cabeça, como a do nosso convidado, que é a dor nas costas, ela é um sintoma. Então vamos supor que às vezes você não tomou água e você fica com dor de cabeça. Aí você bebe a água e para a sua dor de cabeça. Você para a sua dor de cabeça quando às vezes você não comeu. Então por isso só mostra que é um sintoma. Você não precisa ficar vendo o pescoço, somente o pescoço, né? Porque o paciente ele não é um pescoço. Para nós, osteopatas, ele não é um segmento. Eu não vejo um braço, eu não vejo uma perna, eu não vejo um pescoço, eu vejo uma pessoa. E dentro daquela pessoa, o que está tensionado ou que não está movimentando. E aí a gente vai fazer técnicas, por exemplo, pode fazer técnicas de manipulação, né, como aqueles famosos estralar, pode ter, mas não significa que terá. Que também isso é muito comum. O paciente vem e fala assim, nossa, eu queria que você desse aquela estraladinha. Não. Se seu corpo não pediu, eu não vou fazer. Então, assim, é muito diferente de quando você vai para alguma especialidade, que a especialidade faz somente aquilo. A gente não vai fazer o que você quer e muito menos o que eu acho. Eu sempre vou fazer o que o seu corpo precisa. Que interessante. E quanto tempo demora mais ou menos uma consulta? Os atendimentos, né, lá no consultório, a gente demora em média uns 60 minutos. Por quê? Porque não é 60 minutos só de manipulação, né? Eu preciso ouvir você, preciso entender o que está acontecendo com você, né? Para poder te ajudar o mais rápido possível. Mas de técnicas mesmo, nem sempre a gente precisa desse tempo todo. Porque o corpo do paciente que direciona, às vezes precisa de 2, 3 técnicas, ele já está satisfeito. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, porque o paciente não entender que o que vai melhorar ele é a quantidade de tempo que ele fica comigo. Eu falo com os meus pacientes, né? Você vai daqui para os Estados Unidos, por exemplo. Você tem um voo de 12 horas. E você pode ter um voo de 6 horas. O que você prefere? O de 6, né? Então, isso mostra que você não precisa estar comigo 1 hora. Se em 30 minutos eu conseguir te ajudar, é mais rápido para você. Mas, em média, só resumindo, né? Em média, eu particularmente, Wesley, fico em uns 60 minutos com os meus pacientes. Ah, sim, mas vai de pessoa para pessoa, né? Isso. Ai, que legal. Doutor, agora, conta se você tem algum fato, alguma história boa aí pro nosso público. Eu tenho 2 histórias. Uma bem comovente e a outra inusitada, né? Eu estava com um paciente uma vez, estava na agenda, e aí ele chegou. O paciente chegou com muita dor na cadeira de roda. Aí eu pensei comigo assim, falei, caramba, o que eu vou fazer agora? Mas, né, orei e falei, eu vou seguir o princípio que eu preciso. E conversando com o paciente, conversando com ele e tal, mexendo
fazendo as sessões, fazendo as técnicas que eu precisava. E aí eu fui vendo que ele começou a levantar, que a dor dele já não estava impossibilitando ele mais. Olha que legal. Aí no final da sessão a gente até brincou. Ele falou assim, meu, eu entrei na cadeira de roda, tô saindo andando. Eu falei assim, rapaz, Olha. eu que tô surpreso, porque assim, eu fiquei em choque quando você chegou, né? Porque você tava com muita dor e a cadeira de roda não era porque você estava impossibilitado, mas sim o sintoma seu era tão intenso que não deixava você ficar de pé, né? E hoje você ficou. Então assim, o que me mostra cada vez mais e me reforça é que quanto mais eu escutar o corpo do paciente, em vez de tirar as minhas próprias conclusões, mais resultado isso eu vou ter. E mais os pacientes vão se beneficiar. Olha que história linda, né? Mas é isso que te dá gosto na vida, né? E outra, que é para contextualizar, eu fui atender um bebê na UTI. Então esse bebê ele já estava, né, com diagnóstico de morte cerebral. Mas os pais queriam que eu atendesse ele. Aí Então, já desenganado. já desenganado. Caramba. Mas eu tinha explicado para os pais, né? E fui no hospital. Eles falaram, não, pode ir lá e vamos tentar. E isso foi até uma pessoa que achou meu número na época, né? Ela era lá dos Estados Unidos e pediu para passar comigo para eu poder ir lá. Aí eu falei, tá bom. Expliquei, né? Eu falei, olha, não, muito provavelmente não sei se vai gerar resultado, mas não, eu quero que você vai. Beleza. Eu fui. Chegando lá na UTI, conversei com a médica. Tive a oportunidade de atender esse bebê, porque a médica também ela foi muito aberta. Falou, olha, se os pais querem, eu vou te permitir. Ótimo. Então esse bebê, ele ficava no CPAP, né? Utilizava ventilação mecânica, pressões altíssimas, tomava muito medicamento, né? Porque precisava controlar, inchado demais. E aí eu falei assim, vamos lá, né? Que Deus tá comigo e vamos seguir. Fui 3 dias direto. Um dia, depois outro, depois outro. Infelizmente, a gente não conseguiu sair desse diagnóstico, porque já estava, né? Diagnóstico de morte cerebral. Porém, o que eu pude observar? Que o corpo é maravilhoso. O bebê estava com a ventilação mecânica muito baixa, não tomava mais medicação e não estava inchado. Deu uma melhorada muito boa no corpo, né? Infelizmente, o cérebro não estava respondendo pela sobrevida. Mas que o corpo dele, quando ele é liberado, o corpo mesmo pode auto se curar. Então, assim, isso foi também muito motivador para eu entender que essa profissão maravilhosa que eu atuo, e eu posso fazer muita diferença na vida dos outros. E mesmo nessa situação, o corpo regenerou em algumas partes, né? Esse que é o lindo, que é importante a gente acreditar, né? Que o nosso corpo, ele auto se cura. Precisa dar o direcionamento. Ou abrir portas para que o nosso corpo possa fazer os movimentos e fazer a magia acontecer, ou que o universo faça, que Deus possa colocar a energia que a gente precisa, enfim. Mas o corpo, ele é maravilhoso, só me motiva. Ele é. E é bom pra gente entender também que se a gente procurar o tratamento antes, né, pode ser preventivo, pode ajudar a não esperar chegar num momento mais difícil, né? A osteopatia, ela é a promoção da saúde, né? Hoje, os nossos pacientes, né? Eu tenho muito paciente que me procura preventivamente, porque já é meu paciente de muitos anos.
Mas o que mais chega são pacientes já com a sintomatologia. Por quê? Porque não conhece a especialidade, nunca ouviu falar, muitas das vezes procura a osteopatia porque é o último recurso. Quantas vezes eu já não ouvi isso no consultório? Olha, eu já tentei de tudo e você é minha última esperança. Então, assim, se você tivesse um conhecimento melhor, poderia ser que você tivesse chegado antes, mas não tem problema nenhum. Tudo tem o seu tempo e se você chegou nessa hora, é porque o universo ou alguma coisa, que nada é por acaso, você está aqui na hora certa, no momento certo e com a pessoa certa. Olha que lindo! E vocês estão vendo com essas histórias maravilhosas que ouvimos agora, que realmente ajuda, funciona. Então não precisa esperar chegar naquela dor crônica, né? Vamos procurar o tratamento antes e quando é preventivo também, falar, vamos dar aquela avaliação no corpo, ver o que está precisando, arrumar aquela postura, né? É muito bom porque assim, você pode ir na massagem uma vez por mês ou toda semana, você pode fazer drenagem linfática, né? Você pode fazer outras coisas. E por que você não pode ir num osteopata, por exemplo, uma vez a cada mês, uma vez a cada 2 meses, para poder promover a sua saúde, reconectar o seu corpo? Então, por isso que o trabalho preventivo, além dele ser mais rápido, ele é mais barato. Com certeza, né? E também vai evitar de você ficar tomando um monte de remédio anti-inflamatório, um monte de remédio que ou remédio para dor de cabeça, né? Que toma muito. Para mim, quando eu trato os meus pacientes com inúmeras ferramentas que eu tenho, além da osteopatia, você tem que entender que se você está bem, você não precisa do meio externo. Então, se você toma remédio para dormir, meu amigo, você não está bem. Se você precisa tomar remédio para qualquer coisa para o seu corpo, você não está bem. Então, assim, vamos equilibrar isso. Vai ser legal para você, você vai poder se divertir. Imagina você com energia. Cara, saudável, né? A gente precisa estar saudável. Você produz mais, a sua mente melhora, a sua família melhora, você consegue brincar com seu filho, você consegue viajar. Tem paciente que chega e que tem até dificuldade de viajar. Fala assim, doutor, eu tô com medo. Eu tive uma paciente disso, ela ia no aniversário dela e falou assim, eu tô com medo. Eu tô com medo de viajar, que eu tenho medo das minhas costas doerem. Eu falei, não tenha medo. Vamos tratar isso. Isso por quê? Porque você precisa, é legal, você tem que se divertir. Você tem que se movimentar, movimento é vida. E eu estou aqui nessa caminhada para poder caminhar com você, para poder te direcionar e ser o facilitador, porque a vida é sua. Mas eu posso, com o meu conhecimento, te ajudar e facilitar nessa jornada. Por que ela precisa ser pesada? Não precisa ser pesada. Tá certinho. E que tema maravilhoso esse. Estamos aqui no programa Manhã Saúde da TV Granja Viana. Ficou com um gostinho de quero mais, né? Também tem muitas perguntas ainda, muitas dúvidas. Mas olha, nós vamos ficando por aqui hoje, nessa manhã maravilhosa. O friozinho ainda tá pegando, né? Mas daqui a pouco esquenta. Certinho. Doutor, agora eu vou pedir que você deixe os seus agradecimentos, suas redes sociais, seus contatos, porque agora todo mundo vai querer fazer uma consulta, né? Gente, primeiro eu queria agradecer, né, Mônica, pelo convite, por poder falar um pouco da minha profissão, que eu amo tanto e que eu ajudo tantas pessoas. Então, se você aí quer saber um pouquinho mais, né, vocês podem seguir na rede social da clínica, osteopatiasp.com.br. Lá a gente é o nosso site, é o nosso Instagram, o canal que eu tenho no YouTube é Osteopatia SP. E se você quiser me acompanhar para você saber realmente esse universo da pediatria, dos pais, lá no Instagram, Dr. Wesley Lima, DR, né? DR Wesley Lima, Wesley com I, para vocês poderem me acompanhar. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que eu vou ter a satisfação de responder. E quem sabe, aí numa outra oportunidade, a gente não possa, né, aprofundar mais em algum tema aí que os nossos ouvintes desejam.
E muito obrigado aí pelo esse convite e agradeço. E espero que as informações que eu tenho aqui apresentado para vocês possa fazer alguma diferença na sua vida, diferença na vida da sua família, e que você cada vez mais possa ser uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais saudável. E se eu puder facilitar e te ajudar nesse processo, eu vou estar com toda a satisfação do mundo. E foi mais uma indicação do CAI, né? É o grupo de empreendedores maravilhosos que está aí pelo Brasil todo. Verdade. Então agradeço, né, ao Sidney, né, que é o difusor do CAI, né, que está aí nesse São Paulo inteiro, a filha dele, ela que indicou, que ela me indicou aqui. Então, assim, pessoal, eu só tenho a agradecer. Essa questão de network, ela é importante, né? Porque se eu não tivesse nesse grupo de empresários hoje, provavelmente eu não teria conhecido você, e você que está me assistindo não teria ouvido, né, às vezes uma palavra importante que você nesse momento poderia estar ouvindo, né? Então, assim, se conecte melhor, veja com as pessoas que você sai, né? Veja novos ambientes prósperos, ambientes de pessoas que querem o seu bem, ambientes de pessoas que te levam para cima e que vai fazer você mudar de nível. É isso aí, isso é muito importante para nossa vida. E eu agradeço, doutor, muito obrigada, foi incrível esse esclarecimento, essa entrevista. E eu vou ficando por aqui também. Obrigada a você, nosso querido seguidor, telespectador. E continue também com a nossa programação da TV Granja Viana. Tchau, tchau e muito obrigada.